Vamos lá, agora oficialmente, sejam todos muito bem-vindos ao evento do mês de agosto da Comunidade Cisco em português. Meu nome é Gabriela Godoy e sou moderadora da Comunidade Cisco e host deste evento. Hoje traremos um tópico que está mais em alta do que nunca. A maneira como trabalhamos apresenta uma mudança definitiva depois de 2020. As empresas tiveram que mudar repetidamente a maioria dos seus funcionários para o trabalho remoto devido à pandemia e atualmente estão tentando descobrir quais são os modelos, processos e soluções tecnológicas mais adequadas, além de criar um local de trabalho melhor distribuído e sustentável para o futuro. Daniel Brochado, nosso especialista convidado, nos contará como o Cisco Webex desempenha um papel significativo nesse momento. Mas antes disso, eu queria passar alguns recados para vocês. O primeiro lembrete que eu queria deixar aqui hoje com vocês é sobre o nosso concurso de conteúdo que está rolando na comunidade até sexta-feira, ele foi prorrogado. Temos diversos prêmios para as melhores publicações, não deixe de participar. A gente vai postar agora para vocês no bate-papo que se encontra do lado direito da sua tela, aí vocês podem verificar mais informações sobre o concurso. Também gostaria de aproveitar e convidá-los já para guardar um espaço na agenda para o nosso evento do mês de setembro. A gente vem preparando um evento super legal com o Jonas Fraga. Ele abordará de forma simples alguns conceitos de programação adotados na iniciativa de certificação .NET Associate. Além disso, vamos colocar em prática esses conceitos usando as APIs de desenvolvimento do Cisco Webex Teams. Faça sua inscrição hoje mesmo. Também vamos deixar o link aí para vocês, para que vocês possam ver mais informações sobre o evento e já garantir a vaga. Falando um pouco sobre a nossa comunidade, vocês sabiam que lá é possível publicar documentos e abrir blogs com temas técnicos da sua própria autoria e que também é possível publicar vídeos ilustrativos? Além disso, uma das opções mais interessantes da comunidade é a possibilidade de fazer e responder perguntas entre os membros. E para quem não sabe, para fazer uma pergunta é necessário iniciar uma discussão ou ir na página principal e clicar na opção Faça uma pergunta. Simples assim. Depois é só esperar que os outros membros te ajudem com suas dúvidas, exatamente como num fórum de perguntas e respostas. Também comentamos que é muito importante que você agradeça quando receber uma resposta e nos deixe saber que o conteúdo é útil para você, simplesmente clicando na estrelinha abaixo de cada publicação, como vocês podem ver aqui na tela agora. Mostre que a sua dúvida foi resolvida. Quando alguém lhe solucionar um problema, por favor, clique no botão Aceitar como solução e a pergunta se mostrará com um contorno verde, com uma legenda Solucionado, como vemos na tela. Isso ajuda que, se alguém tiver a mesma dúvida no futuro e queira buscar essa informação dentro da comunidade, ela já sabe que aquele problema foi resolvido e todo mundo facilita a vida. Agora sim, finalmente gostaria de contar um pouco para você sobre o nosso convidado de hoje, Daniel Brochado. Daniel é Technical Solutions Architect da equipe de colaboração Cisco. Ele tem mais de 20 anos de experiência em tecnologias de colaboração e soluções de contact center. Ele ajudou diversos clientes a transformar a experiência em áreas de trabalho através do uso de ferramentas de colaboração. Daniel também é Distinguished Speaker do Cisco Live e possui várias certificações como CCNP Collaboration, CCNA e Cisco Collaborative Specialist. Bem-vindo, Daniel. Obrigada por ajudar a fazer esse evento possível com a gente hoje. Também gostaria de apresentar José Alfredo, que nos ajudará respondendo algumas perguntas durante o evento. José Alfredo Souza é líder de colaboração para a organização de canais na Cisco para o Brasil, com experiência de mais de 20 anos no mercado de TI e telecomunicações, sendo 14 deles na Cisco, atuando como engenheiro consultor para soluções de vídeo e telepresença e como engenheiro e depois gerente de desenvolvimento de negócios para a organização de canais. É engenheiro elétrico de formação com ênfase em telecomunicações e possui MBA em gerenciamento estratégico de TI pela Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo, José Alfredo. Obrigada por nos apoiar também. Eu é que agradeço. Bom dia e boa tarde a todos aí que nos acompanham hoje. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Apenas um lembrete rápido. Para baixar uma cópia da apresentação que será utilizada nesse momento, clique no link que estamos publicando no painel de bate-papo. Assim vocês podem acompanhar, fazer as anotações e tirar as suas dúvidas. Falando em dúvidas, a gente também já liberou o painel de perguntas e respostas. Você pode publicar suas perguntas durante todo o evento. O José Alfredo vai ajudar a responder algumas delas. A gente também tem um espaço aqui no final do evento para tirar suas dúvidas, tá? Se você não está vendo esse painel, essa aba deve estar do lado direito, na parte superior do seu Webex. Se por algum motivo você não estiver vendo, clique sobre os círculos que estão no meio da tela do seu Webex, na parte inferior, para que os painéis possam ser ativados. Agora sim,
Passo a fala para o nosso apresentador de hoje. Muito obrigada mais uma vez, Daniel, com você. Obrigado, Gabriela. Boa tarde. Agora sim. Então vamos lá, iniciando. Como eu estava comentando, né, quem tiver dúvidas, perguntem, né, no painel de perguntas e respostas. O Alfredo está aqui para ajudar também. E vamos começar então o nosso bate-papo. O que a gente vai falar então, pessoal? A gente vai falar um pouco da questão do que surgiu, né, dessa questão dessa mudança de comportamento depois desse advento da pandemia, né? Vamos falar um pouquinho sobre como a gente está olhando então o portfólio, evolução, né, o que a gente tem focado em cima de Covid-19, ofertas comerciais e tal, e um pouco aí de histórias de sucesso, tá? Antes da gente iniciar, até para a gente conhecer um pouco do nosso público, a gente tem uma pequena pesquisa, né? Se vocês puderem responder para a gente, vai aparecer uma janelinha chamada Polling e responder para a gente. Quantos de vocês, né, já usaram uma solução de colaboração Cisco, né? Solução de colaboração Cisco pode ser Communications Manager, pode ser solução de Contact Center, pode ser Webex, pode ser Webex Teams, tá? Só para a gente entender um pouquinho o público, uma vez que a gente está no ambiente virtual e não consegue ver o feedback, né, dos participantes quando a gente fala de um conceito ou outro, e isso ajuda a gente a dar um direcionamento no speech, tá? Então, tem mais, acho que 20 segundinhos aí para finalizar. Isso, exato, 20 segundos, já encerramos. Temos aí a grande maioria já usou uma solução Cisco, uma solução de colaboração Cisco. Muito bom. Então, bom saber que vários de vocês já vão entender um pouquinho da terminologia que a gente vai utilizar, tal, mas, de novo, né, qualquer dúvida, por favor, sintam-se à vontade aí para perguntar para a gente. Bom, a gente separa o momento que a gente está vivendo em três partes, né? Ou seja, a gente tem uma primeira etapa que aconteceu aqui no Brasil mais para começo de março, né? Quem estiver na comunidade europeia participando com a gente enfrentou um pouco antes que isso, que a gente determina o que chama de sobreviver, né? Ou seja, da noite para o dia, o meu negócio teve que continuar funcionando, porém 100% remoto, né? Historicamente, o Brasil tinha muita resistência quanto ao uso do trabalho remoto, primeiro por uma questão de legislação, que foi recentemente alterada pelo governo e hoje se prevê o trabalho remoto, mas culturalmente a gente observa que ainda tem muitas empresas que questionam a produtividade, engajamento de funcionário, se realmente o fluxo de informações vai circular entre os seus colaboradores, né? E então, com o momento da pandemia, não teve escolha. Todo mundo teve que abraçar alguma forma de trabalho remoto, tá? E a gente teve testemunhos de clientes tantos clientes que já se haviam, de certa forma, preparado, tá, para realmente colocar parte dos seus usuários como uma jornada de evolução do espaço de trabalho, tá? Como também clientes que realmente não tinham nem sequer laptop para permitir que o usuário levasse o dispositivo para casa. Então, acaba que o cliente teve que improvisar, de fazer transporte de desktop, monitores. Então, assim, foi realmente um cenário bastante assim, heterogêneo, tá? Não houve uma tendência natural a isso, tá? Bom, uma vez que pintou essa necessidade, cada empresa abraçou a solução que estava mais próxima, mais fácil, aquela que da noite para o dia conseguia, pelo menos, colocar algum tipo de acesso para o seu funcionário, tá? O que a gente está vivendo agora é esse segundo ponto que a gente chama de revive, né? Ou seja, as empresas estão, neste momento, planejando o retorno ao escritório, tá? Conversando com vários clientes, até alinhado um pouco com a questão aí de protocolos de segurança estabelecidos por o governo, o que deve acontecer, pelo menos até a gente conseguir uma imunização massiva da população, seria uma modalidade híbrida, né? Ou seja, ok, a minha empresa volta parcialmente ao trabalho presencial, porém num regime de rodízio, de rotação, de troca, né? Ou seja, não necessariamente eu terei todos os meus usuários ao mesmo tempo no mesmo espaço físico, tá? Eu tive uma conversa especial com um cliente tem umas 2 semanas que me disse que vai ser uma ocupação máxima de 20% a 25% do escritório, tá? Então, nesse caso, o que a gente vai ter que estruturar realmente é uma formalização do trabalho remoto, uma vez que você vai conviver constantemente com 75% do teu usuário remoto, né? Tem que, em algumas vezes da semana ou do mês, ir ao escritório. Então, assim,
flutuar entre os dois mundos, o presencial e o remoto, tá? E o terceiro momento é, a partir de tudo isso que a gente está vivendo, como é que eu transformo, de fato, o meu negócio, sendo mudança de políticas, novos aprendizados, realmente para buscar inovação e juntar o que minha empresa pode ter de melhor para abraçar as oportunidades, tá? Tudo isso que a gente falou, não tem jeito, passa por tecnologia, né? Você adotar uma forma de trabalho remoto, você fazer o seu negócio sobreviver nesse momento de pandemia, ele depende, então, de pessoas, né, para fazer o trabalho. O trabalho, ele não é o local, o trabalho é o que o meu colaborador faz, né, e que pode acontecer em qualquer lugar, tá? Então, por isso que a gente fala que a solução que você usa para fazer a comunicação dos seus funcionários, ela tem que ser expansiva. Ela não dá para você ficar somente contido, por exemplo, ao computador do usuário, tá? A gente acabou de ter um exemplo, eu entrei na chamada pelo meu computador, acabei de ver aqui a CPU dele está alta, né? Por alguma rotina que está acontecendo aqui, estava impactando a minha performance de áudio, tá? Então, assim, qual que é a melhor experiência? Preparar o espaço de trabalho do usuário para que ele tenha alternativas. Então, no caso, eu estou usando agora um terminal de videoconferência, que a gente chama de DX80, e que endereçou esses problemas, tá? Então, é muito importante vocês lembrarem que, numa abordagem, uma estratégia de tecnologia de colaboração, o que a gente tem que prever é exatamente esses cenários imprevistos, né? Ou seja, eu sim vou ter o computador como talvez o principal elemento de trabalho do meu funcionário, onde você produz conteúdo, produz documentos, né? Você trabalha boa parte do tempo. Porém, eu vou ter momentos onde eu preciso interagir com pessoas, né? No retorno presencial, às vezes, e vou ter vezes que eu vou estar na rua, tá? Então, assim, como que a minha solução, ela de fato, ela passa por todas essas possibilidades do local de trabalho, né? E você consiga manter o engajamento e fluxo de informação dos seus colaboradores, tá? Bom, muitos de vocês, então, pelo que a gente fez o pólen no começo, já conhecem alguma coisa de Cisco colaboração. Tá? O termo Webex, ele de fato é um termo muito bem difundido no mercado. No ponto de vista corporativo, é uma marca muito bem consolidada. Porém, hoje, quando a gente pensa em Webex, ainda tem muito cliente que pensa assim, o Webex é uma solução de videoconferência, onde eu posso fazer chamadas ponto a ponto e, eventualmente, eu posso participar de uma reunião, né? Só que o nosso trabalho, efetivamente, ele vai muito além disso, né? Eu tenho planejamento prévio, eu tenho interação por chat, eu tenho interação, troca de documentos, eu tenho um modo criativo, tá? Então, o que a gente tem feito com o Webex ao longo dos últimos anos é justamente isso. Ele não é só uma ferramenta de videoconferência, né? A ferramenta de videoconferência existem inúmeras hoje no mercado, muitas delas gratuitas, muitas delas orientadas até à questão de diversão, né? Você falar com família, custo zero, esse tipo de coisa, tá? O que a gente procura colocar é que, assim, a ferramenta que você vai usar de forma corporativa para trabalho, ela tem que permitir essas várias nuances do seu dia. Então, seja realmente reunião, chamada de ponto a ponto, como estou acostumado, mas quando tiver que compartilhar documento, quando tiver que trabalhar ao mesmo tempo com outro usuário em documento, integração com aplicativos da minha empresa, como é que eu crio espaços colaborativos, ou seja, eu estou ali planejando alguma coisa, preciso fazer um brainstorm, preciso fazer um design thinking, como é que eu coloco meu time de forma virtual debaixo da mesma ferramenta, utilizando tudo isso sem ter que ficar trocando e pegar o exemplo do quadro virtual, eu procurar uma solução de mercado que faça só design thinking, tá? Então, quando a gente fala de Webex hoje, é um guarda-chuva de colaboração, ou seja, ele permeia as várias possibilidades de comunicação corporativa, tá? que o usuário pode utilizar. Quando a gente fala de plataforma, tá? Muitas vezes a gente só conhece a parte, então, de meetings, né? Deixa eu até apontar aqui com a caneta. Muitas vezes a gente só conhece a parte aqui de meetings, tá? Que é um dos braços que a gente tem aqui no Webex. Porém, ele tem várias outras frentes, tá? Então, o Webex Teams é a nossa ferramenta de team collaboration, onde, além da parte de meetings, eu consigo fazer troca e recebimento de mensagens, compartilhamento de documentos, integrar com processos do tipo Salesforce, algum outro CRM, automatizar processos da empresa, desenvolver chatbots, tudo isso para você melhorar os fluxos de trabalho da sua empresa, tá?
A gente tem também uma solução mais recente, que a gente chama de WebEx Calling. Tá? O WebEx Calling é uma solução Cisco totalmente hosteada na nuvem para fazer a parte de telefonia. Então, tem uma grande quantidade de clientes que tem buscado fazer o movimento de sair de uma solução on-premises para a nuvem. Tá? Esse é um ponto, às vezes, tem gente que questiona, mas será que eu vou precisar de telefonia? Né? Vale a gente lembrar que tem muita empresa que não tem, por exemplo, um plano de celular corporativo, né, que não consegue fazer esse tipo de facilidade para o seu usuário final. E se a gente fala só no contexto de reuniões, ok, interessante, mas assim, voz continua sendo um grande usuário de tecnologia. Tá? Então vale a pena conhecer a solução da Bexcalling também, que complementa o nosso portfólio. A gente tem os nossos dispositivos de vídeo, né, e telefones que se registram também direto na nuvem WebEx. A gente tem a solução de contact center também na nuvem, tá? Inclusive a solução está disponível no Brasil totalmente em português a partir do começo do ano que vem. E por último, a parte de integrações. Tá? Integrações é muito focado nesse conceito de ser uma plataforma aberta. Tá? Hoje, com o WebEx, em qualquer uma das modalidades, qualquer um dos serviços que você utiliza do WebEx, você tem total possibilidade de integrar com as suas ferramentas de mercado. Tá? Então, assim, a gente tem uma ampla integração com o portfólio Microsoft, a integração de pacote Office, a parte de single sign-on, a parte de segurança, com o Google, né, eventualmente habilitando soluções também de team collaboration, como Slack, com a parte que o Slack não consegue entregar, como, por exemplo, parte de meetings e calling. Tá? Então, existe uma grande comunidade de desenvolvedores e que podem colocar de forma muito transparente todas essas possibilidades de integrações. Tá? Então, a ideia é que você consiga, debaixo de uma única solução, né, um único gerenciamento, uma única parte de troubleshooting, ter toda essa questão de comunicação da sua empresa. Tá? Lembrando que não precisa ser 100% cloud. Né? Cloud é uma tendência do mercado, a gente observa que tem um movimento muito forte a acontecer, porém, tem empresas que ainda não estão prontas para se movimentar totalmente ao cloud. Tá? E a Cisco respeita muito isso, permitindo que todas essas soluções que a gente comentou, elas possam ser 100% cloud, possam ser parte na nuvem, parte on-premises, ou ainda, para aqueles casos do cliente mais conservador, ele voltar totalmente para o ambiente on-premises. Tá? Então, você tem essa flexibilidade de fazer, inclusive, uma jornada, né, de evolução tecnológica e flutuar sobre as duas modalidades de cloud e on-premises. Bom, o que a Cisco está fazendo daqui para frente, agora para o segundo semestre? Tá? Nós fizemos, no primeiro semestre, a Cisco ela acabou focando muito no crescimento da nuvem do WebEx. Tá? Então, para a gente ter um pouco de volume, que vocês possam entender, antes da pandemia, o nosso tráfego médio na nuvem era de cerca de 5,5 bilhões de minutos por mês. Tá? Esse era o tráfego que a gente tinha de minutagem de chamadas, né, de voz e vídeo dentro da nuvem WebEx. Agora, depois que passou o pico da pandemia e já está estabilizando o tráfego, a gente está girando em torno de 27 bilhões de minutos. Então, a gente está falando de quase 5 vezes o tráfego inicial. Tá? Lembrando que alguns países já têm um retorno programado da pandemia acontecendo, especialmente alguns países na Europa e na Ásia. O que a gente observa é que realmente o trabalho remoto não foi uma coisa temporária. Tá? Ele teve um pico de utilização, uma ligeira queda, mas se estabilizou e hoje para a gente em 5 vezes mais do que era utilizado antes. Tá? Então, obviamente, você crescer uma nuvem 5 vezes não é algo tão trivial, assim, isso que ela acabou parando um pouco a entrega de novas funcionalidades no primeiro semestre para poder estabilizar esse crescimento, mas agora no segundo semestre a gente já volta ao normal com a evolução de portfólio. Tá? E o que tem acontecido a gente, baseado no feedback que nós recebemos de vários clientes sobre melhor experiência de usuário, funcionalidades que eram desejadas, que foram vistas inclusive em outras plataformas, que os clientes também queriam ver no WebEx, várias delas nós estamos entregando agora a partir do mês de maio e junho, tá? Então, tem detalhamentos aí sobre o WebEx em si que vale a pena conferir, mas acho que o grande diferencial é o que a gente está chamando da aplicação de WebEx, o WebEx App, tá? Muita gente conhece só o WebEx Meetings, tá? Mas todos aquelas bolinhas que eu coloquei para vocês no slide anterior, todos eles
no passado tinha um aplicativo, um front-end diferente, tá? E o que a gente está fazendo agora é unificar a experiência do usuário, independente da plataforma que ele utiliza por trás ou qual que é o modelo, se ele é cloud, se ele é on-premises, tá? A facilidade do uso do usuário vai ser sempre a mesma, tá? Então, a gente está colocando, a gente está abstraindo a plataforma e entregando uma ferramenta única para o seu usuário, tá? Talvez vocês venham com o nome de Unified App, talvez vocês ainda venham o nome de WebEx Teams, tá? De fato, o cliente da WebEx Teams ele foi base para unificar todo esse portfólio, mas o que deve sair com o nome final é realmente de WebEx App mesmo, de aplicativo WebEx, ok? Então, fazendo uma passagem geral sobre o que o aplicativo traz. Tá? A gente faz hoje integração de single sign-on, então se a sua empresa utiliza alguma solução de autenticação de usuário com política de segurança, via dual factor authentication, certificados, esse tipo de coisa, a plataforma está pronta para isso, você determina qual vai ser a sua forma de acesso à tecnologia. Tá? Integração com o diretório, então você consegue importar a sua base de usuário, criar inclusive informações sobre o perfil daquele usuário, que a gente chama de People Insights, para poder dizer para quem a pessoa responde, qual que é a linha de reporte dele, qual empresa que a pessoa trabalha, buscar até informações em tempo real sobre o mercado financeiro, eventualmente se você tem notícias sobre aquela empresa. Então, você montar um perfil por pessoa, tá? Não só uma informação estática de diretório, porém também uma informação dinâmica. Tá? Integração com ferramentas que a gente chama de Enterprise Content Management. Então, o que é isso? Se eu tenho hoje uma solução como, por exemplo, o Google Drive, né, eu tenho ali o OneDrive, Microsoft, eu não quero que o meu usuário crie um outro repositório de arquivos quando ele manda ou recebe arquivos com os seus times. Tá? Então, eu consigo perfeitamente referenciar essas soluções de Enterprise Content Management na minha aplicação do WebEx, inclusive trabalhar fazendo edição simultânea no mesmo documento, para quem esteja, por exemplo, acessando o documento dentro do espaço do WebEx, quem esteja acessando, por exemplo, a partir do aplicativo do PowerPoint, que seja. Então, você consegue fazer essa colaboração de times dentro e fora do WebEx. Tá? A experiência de vídeo que a gente tem hoje embarcada é a experiência do WebEx Meetings. Tá? Então, o cliente do WebEx Meetings, ele tinha mais funcionalidades, era mais amigável ao usuário do que era antes o cliente da WebEx Teams, então a gente unificou a experiência. Então hoje a experiência de vídeo é sempre única, tá? Estão sempre os mesmos botões, as mesmas carinhas do usuário. Então, ainda que eu esteja utilizando o WebEx Teams, algum cliente esteja utilizando alguma outra plataforma, a experiência que ele vai ver vai ser sempre a mesma. Tá? E a própria integração com o calendário. Então, o agendamento, quando eu fizer alguma reunião onde tem uma sala de WebEx, né, eu consigo ter a notificação de que aquela reunião vai acontecer, eu consigo ter o meu One Button to Push, que é o famoso, o pessoal também chama de Big Green Button, né, para eu me juntar à reunião de forma mais automatizada, e esse agendamento também envolve dispositivos físicos, né, então se eu quero fazer uma reunião com o José Alfredo, eu quero reservar uma sala para poder trabalhar, na hora que eu faço essa reserva de sala, essa mesma informação de como se juntar à reunião, ela aparece também no terminal de videoconferência. Tudo isso para quê? Para facilitar o acesso do usuário ao uso da plataforma, minimizar a necessidade de você ter algum especialista para ensinar o usuário a trabalhar com aquilo. Tá? Então, entrando um pouquinho mais de detalhe, tá? Aqui a gente está mostrando a parte, como comentei, né, da experiência de vídeo. Então, hoje, quando você acessa uma reunião da WebEx Meetings, uma das coisas que você deve ter percebido é que a gente tem agora fundo virtual, tanto o blur, né, que seria borrar o que está no fundo, quanto os fundos customizáveis. Tá? Até a versão que foi entregue em julho, tinham 3 padrões de fundo diferentes. Na versão que vem agora em agosto, você consegue, inclusive, colocar alguma coisa mais com a sua cara. O que você quiser subir de arquivo vai aparecer como o seu fundo virtual ali. Tá? A partir de setembro, veio uma repaginação desses ícones. Tá? Então, quando a gente olha hoje ícone de câmera, ícone de microfone, tá? Alguns usuários ainda se confundem um pouco, por exemplo, saber quando está em mute, quando o microfone está aberto. Então, a gente vai ter uma repaginação disso, vai ter texto, animações, né, para ficar mais intuitivo também. Isso deve vir para o mês de setembro. Tá? Eu consigo, se eu estiver próximo a um terminal de videoconferência, pedir para que a aplicação
chame esse terminal para que eu possa participar da reunião de um terminal de vídeo, ou posso utilizar o próprio computador, onde eu vou configurar exatamente qual vai ser o dispositivo físico para fazer a parte de áudio e vídeo. Tá? Então, hoje, em linhas gerais, esse é o acesso que você faz da reunião do Webex, tá? Dentro do que seria o aplicativo, então, do Unified App. Tá? Na hora que você entra na reunião, é exatamente a mesma experiência que a gente tem do Webex Meetings. Então, você tem ali a imagem, esse layout chama Active Speaker, tá? Que fica maximizado quem está com a palavra, e a gente tem o que a gente chama de thumbnails, que é uma imagem minimizada das últimas pessoas que interagiram na reunião. Tá? Uma das novidades que a gente está trazendo agora também no mês de setembro, na verdade em agosto já veio, colocar o layout em grid como padrão do usuário, tá? Então muita gente gosta desse layout em grade, e a gente faz a grade 5x5, né, com até 25 participantes. Então, a partir agora de agosto, quem é usuário do Webex deve ter percebido que a grade é o layout padrão, porém você pode trocar. Se eu apontar aqui em cima, né, os meus tipos, minhas variações de layouts, eu posso selecionar que mais me agrada, ok? Uma das coisas que nós fizemos, nós implementamos uma tecnologia de reconhecimento de voz para fazer transcrição automática, gravação e analytics. Tá? Isso veio de uma aquisição chamada Voicea. A Voicea foi incorporada a Cisco no ano passado, mais ou menos em setembro, se eu não estou enganado. E a partir desse ano, ele foi incorporado nativamente no Webex, chamado de Webex Assistant for Meetings. Tá? Por enquanto, a gente só tem inglês, tá? Ao longo desse ano, o calendário, a gente entrega mais 4 idiomas ainda. Um deles é espanhol, tá? Português está previsto no primeiro semestre do ano que vem. Mas a ideia que você tem com essa ferramenta é que tudo que for falado numa reunião, a ferramenta ouve, transcreve, tá? E então, de fato, você tem uma transcrição quase que na íntegra aí, né? Eventualmente só ruídos, ou então gírias, tal, que a ferramenta não entenda, mas é quase que uma transcrição ipsis literis do que aconteceu na reunião. E o interessante disso é que a ferramenta tem uma parte de analytics, tá? Então você consegue fazer busca por palavras, entender qual foi o contexto da chamada. Se eu quiser saber exatamente, por exemplo, uma reunião, em que momento que foi discutido o comissionamento por vendas, né? Eu posso buscar por palavras e ele me aponta na gravação diretamente quando que isso aconteceu. Então isso vai te trazer uma grande flexibilidade para você, inclusive, tomar ações do tipo fazer ata de reunião. Então, se eu quiser deixar algum próximo passo, algum to-do da minha reunião, eu posso dar um comando de voz para a ferramenta, para que a ferramenta vá anotando aquilo para mim. Tá? Então, elimina a necessidade de ter ali alguém anotando no papel ou no computador que seja, depois redistribuindo a ata para todo mundo. Tá? Então, esse é o Webex Assistant for Meetings. Tá? No começo do ano que vem, a gente deve ter já a tradução em português. Uma outra coisa que a gente fez também é permitir uma customização da interface. Tá? Então, hoje, a empresa que quiser consegue colocar as cores que são padrões do logo da sua empresa, trocar os ícones, realmente dar uma cara mais customizada aos seus usuários. Tá? Incorporamos ferramentas através aí das integrações, das APIs, né? Eu consigo automatizar processos da minha empresa. Então, por exemplo, aqui chega uma requisição de aprovação via Salesforce, sei lá, algum desconto, né? Ou então alguém que está pedindo um Prime de uma oportunidade, e eu posso explodir esse conceito, né? Eu posso extrapolar, e pode fazer tudo: relatório de despesa, aprovação de custos de viagem, notificação eventualmente de equipamento que precisa sair para cliente ou não. Então você pode pensar todo o teu fluxo de interação do trabalho e automatizá-lo e colocar em cima do Backsteams, disparando esses contatos, esses cartões que a gente chama de cards, para você tomar atitude de forma mais rápida, sem ter que depender do seu computador para isso, uma vez que você tem tudo isso embarcado, por exemplo, também no seu celular, no seu tablet e assim por diante. Tá? Outra coisa que nós trouxemos é a possibilidade de você abrir também, né, páginas web, aplicativos, diretamente dentro do Webex. Tá? Então aqui a gente colocou uma ilustração, por exemplo, eu tenho aqui um dashboard do Trello, onde você tem sua lista de to-dos, o que você está fazendo, o que está feito, né? Quem está trabalhando bastante aí na metodologia ágil, é uma forma bem gráfica que você consegue saber como é que está o andamento dos seus processos, né? De manufatura, de atendimento a cliente, por aí vai. Então, você também não precisa mais sair do seu Webex Teams para poder ficar navegando nessas várias ferramentas. Então, eu consigo rapidamente customizar, eu coloco até 10 apps abertos por space, né? E uma vez que eu adiciono aquele app dentro do meu space, né, no meu grupo, como é que a gente chama,
os meus usuários daquele espaço também vão ver aquela informação. Tá? Então, auxilia bastante para todo mundo ter uma mesma visão do que está acontecendo em relação a alguma ferramenta interna. Tá? Outra coisa que a gente usa bastante, e aí fica mais fácil colocar o pointer em cima aqui, a gente tem uma integração nativa também do Webex Teams dentro dos aplicativos Office. Tá? Esse aqui foi um exemplo na prática, quando esta apresentação estava sendo criada, né, a gente estava fazendo aqui a 3 mãos, entre o Emerick, o Thiago e eu. Aqui foi uma interação a partir da máquina do Emerick, né, que é um colega nosso que mora em Denver e faz parte do grupo global de colaboração, mas ilustrando, né, que enquanto a gente estava criando esse PowerPoint, a gente estava também conversando e fazendo sync de quais slides tinham que entrar. Tá? Então, ainda que eu queira focar em cima de uma ferramenta de produtividade, eu não queira utilizar o aplicativo do Webex Teams, eu consigo usar as ferramentas que ele me oferece embarcada nessa solução. Tá? Outro exemplo que a gente tem nativo também, se uma empresa estiver utilizando Salesforce, a gente tem aqui integração nativa tanto na parte de mensageria, né, os grupos que são criados eventualmente para uma oportunidade, né, então o time de engenharia, o time de legal, o time que vai tocar a apresentação, os meus vários to-dos que tem que acontecer ali dentro de uma oportunidade, mas também abrir chamada de voz e vídeo ponto a ponto e multiponto, fazer realmente reuniões multiponto dentro do próprio aplicativo do Salesforce, sem ter que ficar abrindo o aplicativo do Webex Teams para isso. Tá? Por quê? Porque, novamente, a plataforma é completamente aberta, via APIs, e muitas dessas integrações já estão prontas para as principais ferramentas de mercado, porém, se você quiser, você também tem como desenvolver essas ferramentas internamente. Tá? Então, quem tem assim, um skill de desenvolvedor, consegue brincar também com o uso, né, do widgets, né, que seriam, então, as interfaces prontas, ou mesmo do Software Development Kits, que você conseguiria, então, pegar recursos do Webex e embarcar em alguma ferramenta interna. Tá? É justamente o que eu estava comentando agora. Então, a gente tem todo um conjunto, né, de ferramentas para desenvolvimento, onde você consegue, então, embarcar colaboração Cisco em cima de qualquer aplicativo para celular e para tablet, então iOS, Android, JavaScript, que seja. Um caso real que a gente teve aqui no Brasil recentemente, tem um cliente nosso do segmento de healthcare que implementou dentro do seu aplicativo de plano de saúde um método de você poder conversar com especialistas, conversar com um enfermeiro, fazer um primeiro atendimento remoto sem ter que você se deslocar a um hospital. Tá? Então, basicamente, a pessoa, estou exemplificando aqui, mas abrir o aplicativo ali do plano de saúde e informar, estou, por exemplo, com sintomas de Covid. Tá? E a gente sabe que se os sintomas forem leves, a grande recomendação é que você fique em casa. Porém, para tirar esse tipo de dúvida, na hora que você reporta que você está com sintoma de Covid, o aplicativo já sabe quem que você é, quais são os seus históricos de exames, quais são os médicos com quem você passou. Então, existe toda uma base inteligente de informação e que, numa situação de emergência como essa, você consegue chamar um especialista, chamar um enfermeiro, chamar um primeiro atendimento, que seja, de forma digital, e essa pessoa que vai ser notificada e vai atender essa chamada, ela vai receber toda aquela informação rica do seu usuário final. Tá? Então, isso é um caso prático que a gente teve aqui no Brasil, foi implementado ainda no primeiro semestre, tá? E tudo isso aconteceu em cima da própria plataforma do seguro de saúde, sem precisar abrir nada do Webex. Porém, toda a parte de comunicação, chat, envio de imagens, chamada de voz e vídeo, chamada multiponto, era o Webex que estava por trás de tudo isso. Tá? Então, esse foi um exemplo aqui no Brasil que a gente teve. E quem quiser desenvolver também para aplicativos adicionais, que não sejam os que já estão prontos, né, você tem acesso aos nossos SDKs para fazer desenvolvimento em cima de JavaScript e embarcar o Webex também na sua aplicação desejada. Então, aqui estão alguns exemplos de plataformas, né, com quem a gente se integra. Então, o interessante disso é o seguinte: se você tiver um usuário que é novo no mundo de programação, um usuário mais leigo, né, tem uma série de integrações prontas, que é basicamente você fazer a autenticação, chamar eventualmente a aplicação, o bot que seja, por um endereço e integra no seu Webex. Tá? Eu consigo ter algumas ferramentas para desenvolvedores, vamos pensar assim, básicos, /intermediários,
que são ferramentas de fluxo como Build.io, Zapier, né, If This Then That, onde você já consegue fazer um encadeamento lógico, porém ainda numa aplicação gráfica, para você disparar eventos, notificações, chamadas de áudio, vídeo, esse tipo de coisa, porém de uma forma um pouco mais amigável, tá? E para quem realmente tem um skill de desenvolvedor, que gosta aí de arregaçar as mangas e se aventurar com isso, a gente tem aí sim a linguagem mesmo de programação via as APIs, que você consegue fazer tudo do zero, tá? Então, para ficar um pouco mais claro, aqui um exemplo da plataforma do Build.io, onde de forma gráfica eu estou colocando aqui que quando, por exemplo, alguém sobe um arquivo na minha nuvem do OneDrive, tá? Eu quero que seja criada uma nova sala e que essa sala faça uma notificação. Olha, arquivo, foi feito um upload do arquivo para a pasta XPTO no OneDrive. Tá? Algo bem trivial, com 4 caixinhas, onde você basicamente só precisa colocar as suas credenciais de autenticação, elencar uma na outra qual vai ser o fluxo de atendimento, fluxo de informação, até que a informação seja executada. Tá? Coisa de 5 a 10 minutos você desenvolve essa integração bem fácil e amigável. Tá? Muito bem, falamos da plataforma. Outro ponto que é interessante a gente começar a olhar é que a plataforma ela também se adequa à questão de mobilidade. Tá? Então, tudo que a gente falou aqui de serviços, de meetings, chat, documentos, você também embarca em dispositivos móveis. Tá? Então, você tem a mesma interface, a mesma experiência de usuário, independente se você está usando Samsung, se você está usando iOS, o dispositivo que for do seu interesse. Tá? Então, ali eu tinha um exemplo do iPad, aqui eu tenho um exemplo da mesma aplicação do WebEx, com as mesmas interfaces, né, em cima do iPhone, e aí a chamada se convertendo em, por exemplo, uma chamada de vídeo. Tá? Temos integração nativa com wearables, tá? Então, se você quiser iniciar reuniões, entrar na sua sala do WebEx, né, responder eventualmente mensagem que chega para você. Aqui a gente está com o exemplo de Apple Watch, né, e eu tenho aqui no caso um Garmin também, que recebo todas as notificações, atendo chamada, tudo isso direto em cima do wearable, de forma bastante transparente para o usuário. Tá? No ano passado, a gente fez um desenvolvimento conjunto aí com alguns fabricantes para também embarcar o WebEx nos aplicativos, né, nos sistemas de multimídia dos automóveis. Tá? Então, para que você consiga, utilizando o sistema de som do carro, você tem o app já criado ali, sem ter que ficar pareando o seu celular para fazer isso acontecer. Também está disponível em alguns modelos. Tá? E o interessante é que esse aplicativo ele se adequa ao seu tipo de usuário. Tá? Então, talvez eu tenha na minha empresa aquele usuário que vai consumir tudo que o WebEx oferece, então ele vai usar o WebEx Teams, ele vai usar Meetings, ele vai usar o Calling, ele vai usar as integrações, aquele pacote completo, tá? E talvez eu tenha também na mesma empresa usuários que vão consumir menos serviços, né? Eventualmente vou ter alguém que está na linha de produção em que ele só precisa receber notificações e tomar decisões acima daqueles cartões, né, de aprovação, esse tipo de coisa, mas em nenhum momento eu espero que, por exemplo, ele faça uma chamada de voz ou que ele entre numa reunião. Tá? Eu posso, eventualmente, tirar foto, compartilhar arquivos, mandar chat e tal, mas eu não espero que ele fale ou que ele entre numa reunião. Tá? Ou, eventualmente, posso pegar um outro tipo de usuário que está mais na rua, né? E quero habilitar a parte de telefonia para ele. Então, o legal é que essa aplicação ela também é modular. Tá? Então, assim, ela unifica todas as possibilidades de tecnologia que a gente tem do WebEx, mas eu também consigo elencar na mesma aplicação, dizendo, olha, esse usuário só vai utilizar Meetings, esse aqui vai usar Meetings, mais Teams, mais Calling. Então, de forma bem granular, você consegue definir qual que é o escopo de serviço que eu vou oferecer ao meu usuário final. Tá? E aí, temos o nosso segundo polling question. Enquanto vocês respondem aqui, abrindo um minutinho, vou tomar uma água. Já está aberto aqui no canto direito da sua tela, enquanto a gente dá um tempinho aqui para o Daniel respirar. Quais serviços procuramos cobrir com o WebEx? Treinamentos, meetings, entrevistas de emprego, lançamento de produto de marketing. Sei que existem várias outras opções aí, mas é só para a gente ter uma ideia do que vem. Mais ou menos como é que vocês, vários de vocês devem conhecer o WebEx, né? Como é que é a percepção de vocês do uso da ferramenta, né? Temos aí mais cerca de 20 segundinhos para vocês responderem. Muito bem. Você consegue compartilhar com a gente, Gabriela? Sim, já temos aqui a grande maioria, letra B, Meetings. Meetings, muito bem. E de fato, a gente, até os dados que a gente tem de utilização, é uma percepção geral. Tá? O legal que a gente está tentando mostrar são as possibilidades aqui.
Bacana, vamos em frente. Uma outra frente que a gente tem falado bastante com os nossos clientes, agora nesse momento de planejamento e retorno aos escritórios, é a adequação do escritório ao local, à realidade, né, do Covid. Tá? A Cisco ela tem um portfólio bem extenso de terminais de videoconferências que eles se adequam ao tamanho, custo, complexidade, né, assim, então você pega desde terminais extremamente pequenos, vamos pensar assim, para espaços compartilhados de 3 a 5 pessoas, até salas imersivas de videoconferência. Tá? O que é interessante? Hoje, a gente já está no nível de maturidade da tecnologia que boa parte dos terminais de videoconferência hoje, eles já fazem no mínimo chamado em Full HD. Tá? Tem outros fazendo chamada em 4K, tá? Ou seja, a qualidade de vídeo ele é um ponto hoje que já não está tanto em discussão pela própria evolução tecnológica. O que a Cisco tem feito, sim, um investimento pesado é investimento em inteligência artificial embarcada nesses dispositivos. Então, assim, não somente eu ter um bom codec de videoconferência com uma boa câmera, uma boa captura de som, mas como que eu vou tratar as informações que eu estou analisando naquele momento, naquela imagem que ele está capturando ali, tá? Bom, uma das coisas que a gente tem conversado bastante com clientes nessa questão do retorno ao escritório, e está muito claro para a gente, é que várias empresas vão reduzir os seus espaços de trabalho. Tá? Então, assim, vai ter empresa que vai se desfazer de espaços grandes e procurar vários espaços menores em geografias distintas. Tá? Salas de reuniões muito grandes, para que acomodavam 20, 30 pessoas, talvez vão ficar ali restritas a 5 pessoas. Então, isso vai fazer repensar um pouco a questão de como é que vai ser o meu real estate, né? Como é que vai ser a minha ocupação de espaço físico. Tá? E essa é justamente para onde a gente procura ajudar os clientes. Então, o que a gente está propondo aqui? A Cisco não é só uma empresa de colaboração. A Cisco é uma empresa de colaboração, de segurança, né? de networking, de inteligência embarcada em todo esse portfólio. E uma das coisas que a gente tem trazido muito para os clientes é justamente a relevância de você ter um único portfólio que se fala completamente entre si. Tá? Então, aqui a gente está exemplificando a entrada de um dos prédios que a gente tem lá em São José, que é o prédio 24. Tá? E esse prédio, o que acontece? A gente tem informações que são munidas tanto pela solução WebEx, né? Ou seja, como é que está a utilização das salas de vídeo ao longo daquele espaço de trabalho, e também combinando informações que a gente retira da nossa plataforma de Wi-Fi. Né? Então, eu tenho ali o aplicativo de DNA, do DNA Spaces, eu tenho informações de quantos dispositivos eu tenho, como é que está a circulação, qual que é a densidade de dispositivos conectados. Então, eu consigo montar informação em tempo real para dizer ao teu colaborador, esse edifício está dentro das normas, ou seja, está adequado para a sua ocupação, ou eventualmente é melhor você procurar um outro andar, um espaço mais seguro. Tá? Então, você trazer informação em tempo real, integrando com várias frentes de informação. Tá? Então, com essas integrações, uma das coisas interessantes que a gente pode, inclusive, automatizar é, por exemplo, no momento que eu passo o meu badge na entrada do meu escritório, eu recebo notificação daquele espaço. Né? Então, olha, eu estou entrando, por exemplo, na Cisco, no 18º andar, a ocupação, no momento pós-quarentena, é de máximo 50 pessoas, estou estimando aqui, tá? E hoje nós temos uma ocupação já de 45 pessoas. Então, talvez não seja o melhor espaço para você buscar, se você tiver um outro andar, ou então, eventualmente, até direcionar o usuário para as áreas que estão menos ocupadas. Essa análise ela é em tempo real, a notificação você pode automatizar utilizando as plataformas, por exemplo, da Dexteams, né? E disparar também via SMS, via e-mail. Então você consegue disparar esse fluxo de informações e munir o seu usuário com informação relevante. Tá? Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é justamente integrando o mundo de colaboração Cisco, tá? Onde eu tenho informações sobre salas de reuniões, e a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe aqui que a gente consegue levantar de informações ali, mas também reunindo com o nosso portfólio de Enterprise Networking, né, que passou a se chamar agora Network Transformation, onde basicamente eu reúno informações de conectividade dos meus usuários que estão ali. Tá? O usuário em 3G, 4G, Wi-Fi, e aí juntando esses dois mundos, aí de fato você consegue criar ali um mapa de ocupação, de densidade de uso, e para saber as áreas mais populadas, as áreas menos populadas, né? Então você consegue fazer até um guidance para o seu usuário de onde ele deve se colocar dentro da empresa. Tá?
que o meu terminal de videoconferência captura de informação? Tá? Isso já vinha antes, a gente já tinha isso desde bem antes do Covid. Tá? Na prática, a gente só tem organizado melhor e disponibilizado de uma forma mais simples essas informações. Tá? No momento que eu entro numa sala de videoconferência, mesmo que eu não esteja numa reunião, existe uma detecção em cima de ultrassom de que algo mudou naquela sala. Tá? Então, ele percebe que existe uma movimentação mecânica e o dispositivo, de fato, ele, entre aspas, acorda. Tá? Na hora que ele acorda, e uma das coisas que você pode fazer é colocar que a câmera, mesmo que ela não esteja em sala de reunião, ela te levante informação sobre tem gente na sala, né? Ou seja, existe reconhecimento facial, olhos, nariz, boca, esse tipo de coisa. Se assim eu permitir também, quem está na sala, as pessoas que estão ali. Inclusive, a gente tem uma funcionalidade de vídeo chamada de name tag, que quando eu reconheço o usuário que está na sala, ele automaticamente coloca o nome da pessoa embaixo, tá? No peito da pessoa, quando você está na chamada de vídeo. Tá? Eu consigo fazer contagem de pessoas. Então, a sala tem 10 pessoas, 20 pessoas, e em cima disso, configurar o que seriam os limiares para começar a alarmar. Do tipo, olha, essa sala, no momento pós-Covid, ela não pode ter mais do que 5 pessoas. E eu estou vendo que tem 7. Tá? Então, assim, de alguma forma, você tomar algum tipo também de ação e disponibilizar isso em tempo real. Tá? Então, todos os nossos endpoints de vídeo hoje, eles têm essa inteligência embarcada para auxiliar também na questão de experiência e segurança do seu local de trabalho. Tá? A gente consegue também nessa integração, então, juntando informações dos nossos dispositivos com a parte de Enterprise Networking, por exemplo, disponibilizar mapas, né, das plantas da minha empresa, recomendando quais são as salas que, por exemplo, que estão em verde, ou seja, eu posso utilizar porque está tranquilo, seguro, né, sob o protocolo do Covid, aquelas que estão em vermelho que eu não devo procurar, e encontrar um espaço mais adequado de trabalho. Ou mesmo prever, eventualmente, assim, uma rota de evacuação, se tiver um incêndio, se tiver uma emergência que precisa esvaziar o ambiente, ele também pode ir te orientando qual que é o melhor caminho a ser seguido, o menos populoso. Tá? Então, essa integração que a gente teve, então, com a parte de DNA Spaces. Outra coisa que a gente tem feito em alguns segmentos, tá? E aqui tem muito cliente nosso na linha de supply chain digitalizando a área de armazenamentos, né? A área de reposição de conteúdos com robôs, tá? Então, essa é uma integração nativa que a gente tem aí com a iRobot, um exemplo clássico onde você tenha, por exemplo, ali um depósito, né, na linha de supply chain, onde o robô vai passando por isso, detectando imagem, né, gerando notificações, por exemplo, está faltando peça aqui, faltando peça ali, ou então até que o próprio robô ele auxilia você ter uma visão estendida. Se eu tenho uma área considerada insalubre, né, que eu devo evitar circulação de pessoas, que é o caso do tipo de minas, né, plantas elétricas, esse tipo de coisa, eu posso colocar isso aqui num robô e o robô faz esse papel como se fosse o ser humano indo para lá e para cá e me dando essa visão do que está acontecendo no ambiente. Tá? A gente tem falado bastante com clientes nessa questão de espaços compartilhados, né? Então, cada vez mais a gente está colocando nos nossos dispositivos ferramentas para que você tenha que interagir com o touch o menos possível, tá? Ou seja, realmente evitar o toque. Então, comando de voz, que a gente chama de WebEx Assistant, né? Então, eventualmente você, por proximidade, se logar em cima de um dispositivo e você atender as suas chamadas de videoconferência a partir dali, tá? Esses espaços compartilhados, né, a gente pode ali colocar até para questão de registro, pedir para a pessoa se identificar, né, colocar de qual empresa que ela é, eventualmente se é uma área de visitantes, né, que eu queira utilizar. Então, antes de eu permitir o acesso, tem toda uma coleta de informações para fins aí de compliance. Tá? E outra coisa que a gente tem falado bastante de novo, né, trazendo a importância de ser uma plataforma orientada ao trabalho em qualquer lugar. Eu falei um pouquinho sobre a questão de locais hostis, né, que você deve evitar a presença humana. Uma outra situação que é muito comum, onde você tem plantas de fábricas, né, minas, produção petrolífera tal, que você tem áreas muito grandes de cobertura, né, de equipamentos, de depósitos e tal, e não necessariamente o meu especialista vai estar no momento onde acontece algum tipo de interação necessária. Tá? Então, o que eu posso fazer é capacitar o meu usuário que não é especialista com um dispositivo, um wearable aí da linha que você consegue ter um computador embarcado, tá? A gente tem vários modelos ali, todos eles são de parceiros da Cisco, né? A Cisco não fabrica nenhum aqui,
Porém, vários deles a gente já consegue embarcar o próprio aplicativo do Webex Teams para permitir que, por exemplo, estou ali de frente a um painel elétrico, né, numa planta industrial, alta tensão, e eu preciso fazer alguma medição e eu estou em dúvida, né? Então, isso você envolve até, de certa forma, um risco de vida se eu fizer algum procedimento inadequado. Tá? Então, se eu colocar uma chamada com um especialista e eu estiver utilizando um óculos que me dá a realidade aumentada, eu consigo fazer com que o especialista me oriente, fale, olha, faça a medição pelo lado esquerdo, não pelo direito, e por aí vai. Tá? Isso, na prática, já tive um problema similar no passado, na época não tinha uma solução como essa, mas era um painel daqueles retificadores de tensão de alta voltagem e que teve um funcionário da empresa que se acidentou na época, tomou um choque meio que até considerável justamente por imprecisão. Teve dúvida, e na época a tecnologia não existia isso, estou falando de mais de 15 anos atrás, não chamou o especialista e fez um movimento impreciso ali. Tá? Então, realmente vale a pena você considerar esse tipo de situações. E o legal é que esses óculos, você consegue já de uma forma bastante inteligente fazer autenticação. Né? Ele pode ser compartilhado. Então, se eu pegar um óculos compartilhado, em algum momento eu vou ter que me autenticar na aplicação do Webex. Tá? Então, eu posso disparar um evento para, por exemplo, meu celular me trazer um QR Code, que com a câmera do óculos eu monitoro aquele QR Code, ele sabe quem eu sou, minhas credenciais, tudo, e aí eu me logo na aplicação. Tá? E aí, por comandos de voz, ou eventualmente até um navegador por botões, dependendo do modelo que você tenha, você encontra a pessoa especialista que você está interessado em fazer, por exemplo, uma chamada. Tá? E aí, de fato, você consegue subir uma chamada onde a pessoa que está de frente àquele cenário, aquele equipamento, né? Aqui a gente está olhando aqui o que seria me parece aqui por trás um rack, né? E o especialista remoto tem a mesma informação, ou então um motor de carro e por aí vai. Tá? Então, uma outra forma com que você consegue expandir a área de atuação, não só para quem está na área administrativa, você consegue levar colaboração para quem está realmente na linha de produção, nos ambientes mais hostis, complicados, por assim por dizer. Tá? Uma das últimas coisas que vale a pena a gente mencionar, nós estamos trazendo agora para o segundo semestre um painel touch para você sinalizar o uso de salas de reuniões também por fora da sala. Tá? Isso é uma solicitação bastante recorrente. Todos os nossos terminais de vídeo, eles trazem a agenda de reuniões que vão acontecer e no horário da reunião ele abre o botão verde para você iniciar. Porém, vários clientes nos solicitavam, eu posso colocar isso do lado de fora da sala para evitar que alguém entre na sala se estiver acontecendo uma reunião? Tá, então a Cisco ela está trazendo essa solução chamada navegador Webex Room, e a ideia é que ele vai ter então esse painel touch muito similar a um terminal de videoconferência com a mesma interface, o mesmo look and feel, e, por exemplo, se a sala estiver ocupada, ele vai ficar com um LED vermelho aceso dizendo, olha, a sala não pode ser utilizada. Tá? Então ele vai mudando dinamicamente de acordo com a locação. Outra coisa que a gente vai conseguir fazer com ele eventualmente, se a sala está livre, eu não quero ter que abrir o computador, fazer reserva via Outlook, ou então pedir para alguém fazer reserva para mim. Então, ele também vai me permitir fazer a reserva de sala ad hoc. Então, eu posso dizer para ele, olha, eu quero a sala pelos próximos 15 minutos. Ou então, reserva para mim para daqui 1 hora por 1 hora e meia, por exemplo. Tá? Então, você consegue fazer direto no próprio terminal de videoconferência. E aí, vai ser mais ou menos essa experiência que você vai ter. Tá? Ainda não é o design final, mas você coloca qual que é o slot que você vai utilizar, e aí ele automaticamente faz essa reserva da sala para você, sem que você tenha que usar o seu Outlook ou alguma página dedicada para isso. Tá? Então, pessoal, falei bastante. A ideia aqui é mostrar para vocês que quando a gente fala de Webex hoje, a solução ela vai bem além do que seria só a parte de meetings. Né? Repara que a gente falou de integrações, a gente falou de wearables, a gente falou da parte de integração com Enterprise Content Management, a gente falou da parte de colaboração de documentos, né, de coedição de documentos. Então, quando você estiver avaliando solução para esse novo normal, esse novo cenário, é muito importante que a solução que vocês escolham tenha essas aberturas, prevenha realmente esse perfil corporativo de uso. Né? E lembrando que muitas vezes a maior dificuldade não está no usuário administrativo, que é o usuário que tem o computador, que teoricamente está no ambiente mais fácil de ser acessado. Talvez é o usuário que está lá na ponta, como eu comentei, né? uma planta, uma fábrica, uma linha de produção, onde você precisa tomar uma decisão de forma rápida, para minimizar impactos, e ali realmente acaba sendo muitas vezes o local mais crítico de comunicação.
E com isso, passo a palavra de volta para Gabriela. Muito obrigada pela excelente apresentação. Isso, eu vou aproveitar e já emendar aqui num convite para o pessoal. Essa pergunta ela é mais com a intenção de convidar vocês. A gente vai deixar disponível no bate-papo para vocês o link desse grupo. Ele é um grupo do Webex Teams, onde todas as pessoas da América Latina, como geral, compartilham dúvidas e experiências com o Webex, e a gente vai chamar vocês aí para participar através desse link. Fiquem à vontade de dividir com a gente esse espaço. Tenho só um último slide de resumo aqui, não sei se você quer agregar alguma informação aqui, Daniel. Não, acho que é basicamente o que eu comentei, né? Ou seja, hoje quando a gente fala faltou falar um ponto no slide que eu estava me passando desapercebido, obrigado até por ter aberto de novo. E não menos importante, pessoal, é a questão de quando eu estou na reunião, qual que é o tipo de dispositivo que você vai ouvir e falar, tá? Esse é um outro ponto muito importante. A gente tem visto muita gente utilizando headsets, daqueles que vêm com o celular nativamente, né? Ou então headset de gamer e tal. Qual que é o ponto? Talvez esses headsets sejam muito bons para a gente, né? O que eu ouço, tem isolamento muito bom, qualidade de áudio muito boa, eles não foi pensado para ser um ambiente corporativo. Quando eu falo ambiente corporativo, se eu tiver um espaço na empresa, eu vou ter gente falando ao meu lado, eu vou ter ruído ambiente, eu vou ter telefone tocando. Como é que eu uso uma solução? Ou seja, se eu pegar aquele fone que vem do meu celular, ele vai pegar o áudio 360 graus e vai introduzir um belo ruído na nossa reunião. Então, uma das coisas que a Cisco também tem feito bastante, a Cisco hoje tem um portfólio de headsets, tá, com foco principal aí para uso realmente corporativo e pensado não só no ambiente de trabalho ruidoso, mas em casa também, né? Então, por exemplo, não sei se vocês perceberam, talvez não, mas durante a apresentação, a moça que trabalha aqui em casa passou aspirador aqui do lado de fora da porta de casa. E acredito que vocês não devem ter nem notado isso, tá? Justamente porque a gente se preocupa para que quem esteja ouvindo a gente também tenha uma boa experiência de áudio, não só a gente, tá? Então, não deixem de conferir, a gente tem uma linha de headsets, tanto modelos cabeados, né, conectados para o USB. Esse modelo que eu estou utilizando é um modelo DECT, que o interessante dele é que ele tem um alcance de 100 metros ali, então me permite rodar pela casa inteira sem me desconectar do áudio da chamada, tá? E aqui o da figura é o headset Bluetooth, esse sim, com cancelamento de ruído, né, com supressão aí de ruído ambiente, tudo isso, tá? Então também não deixem de olhar isso aí. No mais, pessoal, lembra que, de novo, né, o Webex, a gente fala de trabalho, a gente fala de ambiente seguro, né, segurança é o alicerce da nossa solução, e hoje ele é um portfólio muito mais abrangente do que somente meetings, tá? Com isso, acho que encerro aqui, Gabriela. Ótimo, muito obrigada. Eu tenho aqui algumas perguntas, não sei se o José Alfredo também separou alguma, eu vi que a gente deixou aberto para completar a resposta aqui do Ricardo, que ele pergunta, se o usuário for configurado somente para usar o modelo só mensagens, ele poderá participar de uma sessão Webex Meeting? Isso para Unified App, Dani. Sim. O que vai acontecer é o seguinte, quem tiver receber o convite, ele vai poder participar ou via a página do browser ou fazer o jeito antigo que a gente fazia, baixar o clientezinho do Webex na máquina dele, tá? Então não tem restrição não, ele pode entrar perfeitamente na reunião. Perfeito. Me perguntaram também aqui no privado o que acontecerá com o Webex Desktop App. Na verdade, ele não some, né? O que a gente está fazendo é migrando o Desktop App para dentro do Webex Teams, está virando uma coisa só, tá? Ele não vai desaparecer justamente pelos casos onde você tiver o usuário que foi convidado na reunião e não é usuário de Webex. Então, se eu vou dar uma palestra, por exemplo, um professor de uma universidade que não usa o Webex e fui convidado, eu vou receber um link para me juntar a essa reunião. Então, todo mundo que for usuário Webex vai utilizar ali o Unified App. Eu, que sou o convidado, que não sou usuário, vou receber um link. Na hora que eu clico esse link, eu vou ter as opções. Ou eu entro via browser, ou eu baixo o aplicativo do Desktop App na minha máquina para eu entrar para aquela reunião. Então, ele segue existindo. A gente tem mais uma dúvida aqui do Maurício. Ele perguntou onde ele pode acessar o portfólio de headset Cisco.
se a gente consegue disponibilizar para ele essa informação. Muito bom. Eu vou pegar o link aqui dos nossos datasheets e eu posto no chat, fica mais fácil. Perfeito. Enquanto isso, também tem uma pergunta do Plínio. O Unified App vai poder ser chamado, vai poder ser chamado do MS Teams, assim como é feito hoje no Jabber e WebEx Calling? Sim. Hoje, inclusive, os nomes ainda são os nomes antigos quando você usa o Microsoft Teams. Então, de fato, você vê ou Jabber ou WebEx Teams. Tá? Isso vai convergir para ser uma única solução, que vai ser seria então o WebEx App. Tá? O Calling App, no caso, para fazer a parte de telefonia. Mas vai ser a mesma ideia. A base vai ser do mesmo aplicativo que você faz o launch a partir do Microsoft Teams. Tá? Ok. Me perguntaram também se já temos o WebEx Teams, o que acontece? Se ele vai atualizar sozinho ou se tem que baixar alguma atualização? Ele vai atualizar sozinho. Na verdade, quando você... o administrador, né, ele vai colocando qual é a experiência que vai ser utilizada, qual vai ser a forma de usar calling, mas ele atualiza sozinho. Perfeito. E a última, se o WebEx Training e Events também vai ter mudanças, se sim, quais? Mudanças em que sentido? De interface? Bom, se for a parte da experiência de usuário, o WebEx Events vai vir na sequência, tá? Aliás, uma das coisas que a gente vai fazer agora em setembro é trazer parte das funcionalidades do Training Center para dentro do Meetings. O que é isso? Breakout sessions, né? Poder colocar o usuário em mute e impedir que ele saia do mute, que a gente chama de hard mute, esse tipo de coisa, que são funcionalidades que a gente tinha no Training Center e que muitas vezes o cliente queria ter também no Meetings. Então, isso vem para o Meetings agora em setembro, tá? Então, a gente vai ter uma bela repaginação do Meetings agora em setembro e, na sequência, vem o Events, tá? O Training Center, por enquanto, não vai ter essa mesma repaginação. Então, não esse ano o calendário, tá? Então, deve ficar para um segundo momento, até porque o Training ele tem uma aplicação bem específica de educação que a gente tem integrações com sistemas de LMS, a parte de avaliação de prova, relatórios em cima de controle de participação, atenção do usuário, e que, então, assim, tem algumas coisas a mais para mexer e, por enquanto, o training não vem essa repaginação, mas todos eles seguem funcionando normalmente, com evolução, com roadmap, com tudo. Perfeito, legal. Essa foi a última pergunta aqui para mim. Eu não sei se o José Alfredo quer compartilhar alguma coisa das perguntas, tem alguma questão para adicionar? Olha, no Q&A a gente teve realmente muitas perguntas em relação a Unified App, um pouco da experiência do pós-normal no ambiente híbrido. Acho que muitas delas a gente acabou comentando durante o curso da apresentação. Uma última que apareceu aqui, vou tentar passar, acho que a resposta é sim, mas eu espero, vamos ver uma confirmação aqui dos especialistas. O WebEx Events, né, do jeito que a gente está fazendo agora, se oferece suporte a participantes usando já algumas soluções mais antigas do nosso portfólio, né, o SX10, registrado no Communications Manager e com Expressway, instalado on-premises, quer dizer, é alguém entrando no Events, assim como a gente estava fazendo também nesse comportamento, do jeito que você fez aí, utilizando a videoconferência para entrar no evento, utilizando um equipamento registrado num ambiente on-premises, mas com base Cisco. Então, vamos lá. O WebEx Events, você tem dois tipos de participantes. Você tem o participante de fato, que é quem está, se a gente fizer uma analogia, como se fosse um auditório, é quem está na plateia. Tá? Então, essa pessoa que está assistindo o evento, né, não está interagindo com áudio, vídeo, não é apresentador, ela tem que usar o aplicativo do Events. Tá? Não tem a opção de você usar um terminal de videoconferência para isso. O aplicativo pode ser no browser, pode ser o desktop app, pode ser no celular, pode ser no tablet, tanto faz, mas tem que ser o aplicativo WebEx. Tá? Para quem estiver, por exemplo, no palco, né, fazendo analogia lá do nosso auditório, que aí sim são o apresentador, o host, né, as pessoas que vão auxiliar com perguntas e respostas, esses a gente chama de membros de equipe. Tá? Então, os membros de equipe, esses sim podem utilizar terminais de videoconferência. Quais terminais? Qualquer terminal do mercado, não precisa nem ser necessariamente Cisco,
que faça a chamada em cima de SIP. Tá? O SIP é o mesmo H323 também. Porque basicamente a gente no Webex ele permite que você disque para uma sala de reunião utilizando o endereçamento SIP. Então pode ser endpoint antigo registrado on-premises, desde que tenha a saída, né, para a internet, pode ser endpoint registrado na nuvem diretamente, pode ser endpoint de terceiros, tá, que consiga discar para a nossa nuvem, não tem problema nenhum. Você consegue fazer a tua apresentação, compartilhamento, tudo isso utilizando um terminal mesmo que seja antigo. Beleza, só uma última aqui para a gente encerrar. A Fernanda tinha comentado sobre, quando você estava mencionando sobre acho que é o Webex Room, né, que é que vai ser a solução que a gente vai ter para Room Navigator, né? Isso, Room Navigator, para a gente fazer a reserva das salas usando algum dispositivo touch fora da sala de reunião, né, como marca de presença. Como é que dá uma explicada para a gente, por favor? Como é que é isso? Então, hoje os nossos terminais de videoconferência eles têm o painel touch, que é o controle do nosso terminal. Inclusive, eu posso colocar aplicações, automatizar uma série de coisas, como acender luz, apagar, baixar cortina, esse tipo de coisa. E ele mostra para a gente a agenda da sala. Ou seja, a reunião que vai acontecer, o horário da reunião, até que hora fica ocupado, as informações da reunião mesmo, né? Ou seja, como é que eu disse, como é que eu entro. E a solicitação de muitos clientes é falar assim, legal, eu queria ter isso só pro lado de fora da sala. Porque se eu estiver tendo ali uma reunião de executivos, um tema mais confidencial, eu não quero ter que necessariamente abrir a porta, ver se a sala está em uso e aí depois fechar. Tá? Então a ideia é fazer essa mesma experiência do painel touch que a gente tem hoje, o Touch 10, só que colocado do lado de fora da sala. Então vai ser um painel touch que vai se registrar na nuvem Webex, né, para ele poder receber as notificações. Você vai poder fazer o link dele com a sala de reunião anexa, né, ou seja, a visibilidade de calendário daquela sala também botando naquele terminal, e aí eu consigo ver em tempo real. Falo, olha, a sala está disponível, não está, o painel vai ficar vermelho, vai ficar verde, né, a luzinha que ele vai acender. E aí, com a integração que a gente tem com um parceiro nosso chamado AppSpace, que já faz isso hoje nos terminais de videoconferência, eu também terei nesse painel de fora a questão do agendamento ad hoc da sala. Então, passei em frente à sala, ela está ocupada, mas você fala, cara, eu vou precisar de meia hora para falar um assunto específico com o Zé, eu quero reservar aquela sala para mim. Então, direto no painel, eu consigo ali selecionar o horário que eu quero, né, colocar o meu ID e pronto, a sala está reservada para você. Isso deve vir agora no segundo semestre para a gente. Tem no Brasil o tema da homologação Anatel, né? Então eu imagino que até o último trimestre, a partir aí nos últimos 3 meses, a gente deve ter isso aqui disponível no Brasil. Né? Ótimo. Vou fazer a última pergunta aqui para a gente encerrar. O Bruno pergunta como é a estrutura do Cisco Webex Contact Center. Muito bem. O Webex Contact Center, né, vou fazer um preview aqui, na verdade a Eliane Gasparotto, que é a nossa especialista de Contact Center, ela tem muito mais informações a respeito. Basicamente, o que a gente está fazendo a Cisco, ela, depois da aquisição da Broadsoft, né, a gente passou a ter um portfólio muito robusto para soluções em cloud. Tá? A Broadsoft era, antes da aquisição da Cisco, era o maior vendedor de telefonia para service providers, para cloud no mundo inteiro. E depois da aquisição, o que a Cisco fez foi incorporar a solução no nosso portfólio. Então, é que quando a gente fala hoje do mundo cloud, telefonia, né, eu tenho tanto o mundo baseado em cima do Communications Manager, que a gente dá o nome de UCM Cloud, quanto a solução que veio da Broadsoft, que a gente dá o nome, então, de Webex Calling. Tá? Os telefones que a gente usa basicamente são os mesmos, muda um pouco a interface, mas tem umas nuances de arquiteturas, né, e posicionamento para tamanho de mercado. Pois bem, o que a gente está fazendo, o Webex Contact Center, é utilizar essa mesma plataforma, essa mesma inteligência que a gente trouxe da parte de cloud da Broadsoft para poder colocar também uma camada de inteligência para Contact Center. Tá? Então, é uma solução que vai ser hosteada em data center da Cisco, no Brasil, inclusive, tá? E a ideia é que ele pode tanto se conectar a uma solução on-premises, então eu tenho ali Communications Manager, por exemplo, ou tenho um HCS hosteado em algum parceiro da Cisco, né, que é um Communications Manager na modalidade hosted, e posso ter o Webex Calling, por exemplo, posso ter telefonia e contact center na nuvem. Tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo é uma integração 100% cloud ou então cloud com ambiente híbrido de telefonia para poder justamente pilotar essa parte de contact center. Tá? Então, isso vem para o Brasil
já está em fase de construção de data center, esse tipo de coisa. Até o começo do ano que vem deve estar disponível para cá em português. Tá? Demoramos um pouco para lançar aqui no Brasil, porque aqui a gente tem uma característica de que links internacionais do Brasil não são, hoje eles estão em uma certa saturação. Tá? Isso é informação que vários service providers têm comentado com a gente, até porque depois da pandemia, né, o aumento do volume de vídeo foi uma coisa exponencial, né? Tanto gente fazendo live, quanto gente trabalhando remotamente com vídeo habilitado, quanto entretenimento, né? Quando a gente pensa hoje em streaming, né, de Netflix, Amazon Prime, esse tipo de coisa, o tráfego de vídeo ele explodiu, né? Então a gente está sendo um pouco mais cauteloso em relação ao uso desse tráfego, porque em contact center a questão de latência, tomar decisão tem que ser muito rápida, né? Então a gente não pode depender eventualmente de uma instabilidade, por isso a Cisco tomou a decisão de colocar isso no Brasil e por isso que demorou um pouco mais para chegar para a gente isso aqui. Ótimo. Obrigada, Daniel. Essa foi a última pergunta. Eu vou deixar aqui o link para vocês também no bate-papo. A Jimena vai publicar para a gente. Aqui, se ficou alguma pergunta pendente ou se surgir alguma dúvida depois do evento, aproveitem esse espaço. A gente vai buscar os especialistas, a gente busca a resposta para vocês e até sexta-feira a gente deixa esse espaço aberto para vocês terminarem com as dúvidas, tá bom? Só encerrando aqui, eu queria deixar também as nossas redes sociais, nossa presença continua se expandindo, então a gente incentiva a sua visita nos canais de comunicação, a gente também vai deixar no bate-papo. E também dizer, se você não fala português e gostou desse tema hoje e está aqui acompanhando o evento, nós também temos eventos como esse em diferentes comunidades em inglês, espanhol, japonês, russo, chinês, francês, e todas elas acompanham um calendário de eventos. Então, acompanhem essas comunidades, caso vocês falem outro idioma, e participem dos eventos com a gente. Para finalizar, peço, por favor, que nos ajude respondendo nossa pesquisa de satisfação assim que encerrado este evento. Nessa pesquisa, você poderá sugerir novos temas, dar opinião sobre esse evento, para que a gente possa melhorar. A gente sempre deixa um espaço para vocês dizerem e sugerirem novos temas, e a gente vai buscar, nos próximos meses, atender toda a demanda. E, para finalizar, mais uma vez, muito obrigada, Daniel, José, pela participação de vocês. Agradeço também toda a equipe da comunidade Cisco que me apoiou hoje, principalmente a Jimena que está aqui. Tenha um excelente resto de semana e a gente se vê no próximo evento. Muito obrigada e até mais.